Olá, bem-vindo a mais uma aula do Laboratório de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos falar sobre classes abstratas e interfaces. São conceitos bem importantes de orientação a objetos. Primeiro vamos começar pelas classes abstratas. O que é uma classe abstrata? É uma classe como outra qualquer, mas ela indica que há um tipo de objeto que vai possuir um determinado método, mas ela não define a implementação desse método, ela define só a assinatura do método sem especificar o código que implementa aquele método. Por exemplo, a gente poderia ter uma classe filme que eu poderia deixar em aberto alguns métodos dessa classe filme sem implementação, porque eu não sei implementar. Por exemplo, para tocar um filme do tipo MP4 é um jeito completamente diferente de tocar um filme do tipo AVI. Eu precisaria de um algoritmo diferente, um código diferente. Então, nessa classe filme, a gente pode deixar indicado que vai ter um método chamado play, por exemplo, para tocar o filme. Então, é fundamental que tenha um método play, mas a gente não sabe implementar. Então, a gente define um método abstrato. O definir um método abstrato é colocar uma assinatura do método, dizendo qual é o nome do método, quais são os parâmetros, que tipo de valor ele devolve, mas sem ter essa implementação. Se uma classe tem pelo menos um método abstrato, então essa classe se torna uma classe abstrata, e uma classe abstrata eu não posso ter uma instância dela, porque falta um pedaço na implementação. Como que eu crio uma instância, então? Eu preciso criar uma subclasse dessa minha classe abstrata que vai implementar esse método que está faltando, seguindo exatamente a mesma assinatura do método, o mesmo nome, mesmos parâmetros, mas com um código-fonte. E nesse nosso exemplo aqui, o filme MP4 implementaria o código do Play completamente diferente do filme AVI e do filme YOG. Como que a gente faria isso aqui no Eclipse? Deixa eu criar um novo projeto aqui. Vamos chamar esse projeto de teste abstrato. E daí a gente cria este projeto. Eu não vou criar um módulo no momento. E aqui no teste abstrato eu vou criar uma nova classe. Eu vou dar o nome da classe, por exemplo, movie, filme em inglês, né? E daí eu vou... Ou eu poderia definir já aqui que essa é uma classe abstrata, ele automaticamente já preencheria para a gente. Vamos fazer dessa forma, né? Você vai ver, ele simplesmente vai preencher. Aqui, ó. Ele escreveu, ó, essa classe movie que eu criei, ela é abstract, é uma classe abstrata. Tá? Daí aqui dentro da classe abstrata, eu posso ter alguns dos métodos sendo métodos normais que eu implemento, com, por exemplo, o método int que devolve a duração em minutos do filme, tá? E eu poderia ter devolvendo um determinado valor ali, né? Vamos fazer uma implementação meio boba constante que sempre devolve que o filme dura 120 minutos, só para título de ilustração, né? Então, esse aqui não é um método abstrato, esse é um método normal. Mas eu poderia agora ter um método abstrato, por exemplo, para isso eu digo que o método é abstract. Abstract. E daí o nome, a assinatura do método, por exemplo, void play, que supostamente quando eu chamar esse método play, ele vai executar o filme, né? Só que, em vez de ter a implementação, eu simplesmente coloco ponto e vírgula aqui e termina nosso método. Então, salvei, tá tudo bem. Então, essa é uma classe, ela é abstrata porque um dos métodos é abstrato. Pode ser 2, 3, 4 métodos abstratos, mas pelo menos ela está indicando que coisas do tipo move tem que ter um play, mas eu ainda não sei implementar o play. Quem vai implementar são as minhas subclasses, tá? Então, em particular, se eu quiser instanciar esse move, fizer um new no move, vai dar um erro de compilação falando uma classe abstrata você não pode criar. Então, daí, se eu quiser, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui uma subclasse, né? Então, por exemplo, um MP4Movie, MP4Movie, e daí eu defino que a superclasse vai ser a minha classe movie. E só isso. Daí, então aqui está na minha classe
for MP4 Movie que extend movie, né? E essa aqui não é uma classe abstrata, é uma classe concreta. O Eclipse já preencheu isso aqui para mim, porque ele já viu, se você está estendendo uma classe abstrata, então você precisa sobrescrever pelo menos um dos métodos ali da classe abstrata. Tá? Se eu não sobrescrever fica faltando implementar algum dos métodos da classe abstrata, que é a minha classe mãe, daí eu também vou ser uma classe abstrata, porque eu só vou conseguir ser uma classe não abstrata quando eu tenho toda a implementação de todos os métodos, tá? Então, aqui poderia ter o código ali de como se toca o filme, como aqui a gente não vai fazer código tocar filme, a gente pode sempre imprimir, sei lá, que filme legal. Print ln, tá? Então, agora salvou. Agora note que apareceu, então, salvou, está funcionando. Então, já posso agora instanciar um objeto dessa classe M4 Movie, tá? Agora note que apareceu essa palavra reservada aqui, override. Palavra reservada não, isso aqui é uma anotação, tem um arroba, é uma anotação em Java. Na verdade, se eu remover isso aqui, não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito, tá? O Eclipse ele coloca esse override, porque se tem aquele override lá, daí ele está querendo dizer para o compilador que este método aqui, ele está sobrescrevendo um método de uma classe abstrata que está em cima. Tá? Em particular, se eu me engano, em vez de colocar o nome play, coloco, sei lá, play movie, faço algo diferente, assim, por exemplo, e mando salvar, ele vai dar uma mensagem de erro. Nesse caso, está dando duas mensagens de erro. Né? Primeiro, ele está avisando aqui, ó, que o método playMovie dessa classe aqui deveria ter subscrito ou implementado um método da superclasse ali. Por quê? Porque tem esse override. E, na verdade, na superclasse não tem nenhum método da classe movie. Fora isso, ele deu um outro erro aqui. Está falando que essa classe MP4 Movie deveria implementar o método abstrato da classe mãe, que é a classe o movie.play, e ele não está implementando, tá? Então, deu dois erros de compilação aqui. Em particular, vamos supor que eu colocasse aqui o play, o método play. Se eu colocar o método play, daí sumiu esse erro de compilação que tinha em cima, porque agora sim essa classe MP4 Movie já implementa o play, então está correto. Continua dando esse erro aqui, porque como a gente colocou o override é um lembrete para o compilador de que este método está sobrescrevendo um método da classe mãe. E, na verdade, agora não está, né? Então, o que a gente faria nesse caso aqui seria simplesmente colocar o nome certo, né? E deixaria o override. Tá? Então, assim funciona. Então, esse é um exemplo. Classes abstratas em Java são usados de vez em quando, mas não é muito comum. Tem uma coisa que a gente vai ver agora que é muito mais comum do que as classes abstratas. Que será? Tchan, 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 tchan. É isso aqui, ó. Interface. Interface é uma coisa fundamental na orientação a objetos e também é muito usado em Java. O que é uma interface? Na verdade, é uma classe abstrata radical. Ela é uma classe puramente abstrata. O que significa isso? Que todos os seus métodos são abstratas. Uma interface não implementa código de nenhum método. Ele só lista as assinaturas dos métodos. Tá? Então, uma interface, na verdade, é um conjunto de operações que outras classes vão implementar. Tá? Então, não tem nenhuma implementação de código numa interface. Esses códigos, esses métodos têm que ser implementados posteriormente por classes, que daí a gente usa a palavra reservada implement para explicar isso. Então, em Java, eu vou poder escrever coisas desse tipo. Uma classe CX, por exemplo, CX é o nome da classe, implementa a interface Y. Tá? Então, o nome da interface é interface Y, e o nome da classe CX. Com essa linha aqui, eu estou dizendo que a classe CX implementa a interface Y, e daí vem o abre-chaves, vem o código da classe. Tá? Normalmente, para uma interface, você pode ter várias classes diferentes implementando aquela mesma interface. Então, uma interface representa um comportamento comum, mas você pode ter várias classes diferentes implementando aquele comportamento de diferentes formas. Tá? E note que a interface, relação entre interface e classe, não tem a ver com herança, né? Porque, inclusive, é o implements aqui. Para
para definir herança, a gente usava o extends, né? Aqui, uma classe X, ela não estende a interface Y, ela implementa a interface Y. Então, na verdade, você pode ter toda uma hierarquia de classes, de um lado, e algumas dessas classes implementam interfaces diferentes, são coisas independentes, né? A hierarquia de classes e a implementação de interfaces, tá? Tem um pequeno detalhe da linguagem Java, que você pode também ter atributos nessa interface, mas daí os atributos, obrigatoriamente, eles são constantes. Então, mesmo que você não diga, implicitamente eles vão ser do tipo public static final. Então, se naquela sua interface faz sentido definir alguma constante, você pode colocar ela como um atributo da interface. Mas não é muito comum, não é obrigatório, tá? Depende disso, caso a caso. Vamos ver um exemplo agora. Vamos supor que você vai fazer um videogame. Eu gosto sempre de dar de exercício um videogame 2D de batalha espacial, ou que, por exemplo, tem o planeta Terra, e daí tem asteroides que estão caindo na Terra, e para proteger o planeta Terra você tem que ir com a sua nave atirando ali nos asteroides para destruir os asteroides, tá? Esse é um videogame bem interessante de se fazer, e um jeito normal de implementar é você ter objetos, uma interface que representa um objeto que aparece na tela. E qualquer objeto, pode ser um asteroide, uma nave, um tiro, um planeta, a nave pode ser nave amiga, nave inimiga. Cada um tem o seu comportamento diferente, mas todos eles têm que seguir um determinado protocolo, um grupo de mensagens padrão. Por exemplo, uma mensagem para plotar ele na tela, para saber em que posição XY da tela ele está, para fazer ele mover para uma outra posição XY, tá? Então, todos são comandos comuns que todos esses objetos espaciais devem obedecer. Para fazer isso, a gente poderia implementar uma interface objeto espacial, como a gente faria isso no Eclipse. A gente pode vir aqui e fazer New Interface, tá vendo aqui? New Interface. Ao fazer o New Interface, ele pergunta qual é o nome da interface, nesse nosso caso, desse objeto espacial, e a gente implementa essa nova interface, e ele já, em Java é assim, né? Public Interface, objeto espacial, esse public aqui é opcional, e a gente agora define que essa interface vai ter. Se a gente quiser, pode definir uma constante, não é muito comum, mas se quiser definir uma constante geral do universo ali, do nosso objeto, do nosso universo espacial, né? Fica ali definido, que K vale 42, por exemplo. Mas daí que tipo de métodos a gente poderia querer ter? A gente poderia querer ter algo do tipo saber a posição x e y daquele objeto, tá? Então, por exemplo, poderia ter um método getPosiçãoX, que vai devolver a posição daquele objeto, posição no eixo X, e um getPosiçãoY para pegar o eixo Y. Mas vamos parar aqui, para eu quero mostrar agora. Então, isso aqui é só uma interface, e por enquanto com um único método. Vamos colocar... vamos criar uma classe que vai implementar essa interface. Como que eu faria isso? Depois a gente continua estendendo a interface. De novo, eu venho aqui e eu dou um new classe, e na hora de definir a classe, eu tenho que dar um nome, então eu vou chamar de nave espacial. E daí eu posso adicionar aqui uma interface que ele implementa, ele vai implementar esse objeto espacial. Se eu quiser, a minha superclasse pode ser outra. Então, por exemplo, eu posso ter uma nave espacial, depois nave amiga e nave inimiga. Tanto nave amiga quanto nave inimiga podem ter implementações diferentes e tem a superclasse nave espacial. Mas ambas podem implementar essa interface objeto espacial e outras interfaces também. Nada impede que uma classe implemente várias interfaces. Tá? Mas vamos criar isso aqui e ver como é que fica esse código. Então, ó, ele fez aqui. A classe nave espacial implementa objeto espacial, é um tipo específico de objeto espacial. Então, e aqui o Eclipse já pré-preencheu para mim os métodos que precisam ser implementados. No caso, ele preenche com a lista de métodos aqui do meu objeto espacial. Tá? Então, nesse caso,
ele pegou esse get posição x e ele colocou uma implementação qualquer aí, por enquanto simplesmente devolve 0, para a gente complementar. Então a ideia é que você viria aqui um jeito, por exemplo, poderia ter um atributo x e y que teria a posição, né? E daí a gente devolver aqui o valor do x. Tá? Tipicamente, você vai ter mais coisas numa interface, né? Então, em particular, poderia ter o get posição x, get posição y. Depois, se eu quero mudar minha nave espacial está numa posição da tela, eu quero mudar para outra posição da tela, eu poderia ter um set, né? Set posição x e set posição y, onde eu dou um novo valor para o x e y e ele desenha. Então, assim, se eu quiser fazer um objeto se movimentar pela tela, por exemplo, a cada décimo de segundo eu posso mudar um pixel, né? Ele vai andando assim 10 pixels por segundo. Então, set posição x, set posição y. Poderia ter outras coisas que objetos espaciais fazem. Por exemplo, os objetos espaciais nesses tipos de jogos, eles sabem se explodir, né? Então, por exemplo, pode ter um exploda. O exploda aqui pode vir como parâmetro a intensidade da explosão. Né? Uma explosãozinha, uma explosão enorme. Que outras coisas que um objeto espacial poderia fazer? Eu poderia ter, assim, estou chutando agora, né? Um método Boolean, que vai dizer se esse meu objeto ele está colide com um outro objeto. E daí ele vai devolver verdadeiro ou falso. Né? Então, se eu tenho dois objetos, por exemplo, um asteroide e uma nave, eu quero saber se eles estão colidindo. Porque se eles colidirem, daí o asteroide destrói a nave espacial. Ou se um objeto espacial pode ser um tiro, a minha nave ou dispara um míssil, né? Eu quero saber se o míssil está colidindo com o asteroide. Se o míssil colidir com o asteroide, daí eu vou chamar o método exploda no míssil no asteroide para que tudo se exploda, né? Quero mais é que tudo se exploda mesmo. Tá. O que mais que a gente pode fazer? O objeto espacial, ele poderia tocar uma musiquinha dele, né? Então poderia ter, sei lá, um MP3 e ele fala sua música. Então eu pergunto para ele a música, ele devolve um MP3 que é a música dele. O que eu fiz aqui de errado? Pronto, ele está dizendo que ele não conhece a classe MP3, né? Tudo bem, obviamente a gente precisa criar a classe MP3 depois. E outras coisas. O objeto espacial pode ter um nome, ele pode ter uma descrição, por exemplo, botando o mouse em cima, aparece a descrição, descrição. Né? O que ele não gostou? Isso aqui não campo, né? Estou fazendo um método. Em vez de chamar, vamos para simplificar por enquanto, eu vou colocar que é um byte array, que é um outro jeito de você representar uma música. Uma sequência de bytes, né, com um arquivo MP3 lá dentro. Só fiz assim para não dar erro de compilação. Então agora estamos com uma bela interface objeto espacial, com um monte de coisa que dá para fazer num videogame, e daí sim eu poderia implementar uma outra coisa, um míssil, um asteroide, uma nave inimiga, vamos implementar, vejamos, um planeta. Vamos fazer um míssil, uma coisa bem animada. Então, a gente vem aqui, eu crio uma classe. A minha classe vai ser um míssil. E daí eu falo que a interface, ele implementa a interface objeto espacial. E daí o Eclipse já coloca todos esses métodos que eu preciso implementar. Tá? Então, provavelmente eu colocaria aqui o int x, y, e daí eu teria que
reimplementar esses métodos aqui para ser em função do x e do y. Eu teria que fazer a implementação do exploda, aqui que acontece com o exploda, fazer o código para ver a colisão, a música, o nome e a descrição. Tá? Então, esse é só um exemplo de como é importante a gente poder definir tipos comuns, né? Então, uma interface define um tipo, nesse caso, um tipo objeto espacial, sem definir o comportamento, ou seja, não tem nenhum código, só tem as operações que aquele tipo de objeto entende, simplesmente quais são as mensagens que aquele objeto entende, sem dizer o que ele faz quando ele recebe a mensagem. Daí, quem diz o que ele faz é uma classe que implementa aquele objeto espacial. Eu poderia ter um míssil implementar mais do que uma coisa. Então, o míssil poderia implementar um objeto espacial e também uma bomba, por exemplo. Eu posso ter uma interface chamada bomba, e aqui eu estou dizendo que o míssil, ele implementa não só todos os métodos da interface objeto espacial, como todos os métodos da classe bomba, porque um míssil também se comporta como uma bomba, além de ser um objeto espacial. Então, esse é o nosso exemplinho. Daqui a pouco vocês vão exercitar com exercícios. Vocês vão implementar interfaces e classes. Tá? Definir interfaces e implementar classes. Então, 2 detalhes aqui sobre interfaces. Lembra que eu falei que Java não permite herança múltipla de classes, né? Mas permite herança múltipla de interfaces. Ou seja, você pode ter uma classe que implementa várias interfaces. Não tem problema nenhum, tá? É comum. Além disso, é possível ter também herança de interfaces. E a herança de interface também usa o extends. Então, você pode ter uma interface objeto espacial e depois uma subinterface, que você vai usar o extends para definir, que é um tipo específico de objeto espacial. Sei lá, objeto espacial luminoso, que ele emite luz também, ou emite radiação. E daí ele pronto, vai ter todos os métodos daquela interface. Mais da interface mãe, mas vai acrescentar alguns novos métodos na interface. Tá? Não é tão comum assim, é muito comum a gente ver classes implementando as interfaces, ou classes implementando várias interfaces. Ter hierarquias de classes também é uma coisa muito comum. Hierarquia de interfaces é um pouco mais raro, mas pode acontecer em Java. Tá? Então, são 2 detalhes interessantes. Então, resumindo o que a gente viu hoje, classes abstratas e interfaces são formas de se definir o comportamento esperado de um tipo ou de um grupo de objetos sem definir completamente a implementação. Nas classes abstratas, pelo menos um dos métodos é abstrato. Numa interface, todos os métodos são abstratos, ou seja, nenhum deles tem código. Tá? E tem uma boa prática de orientação a objetos, é quando a gente está escrevendo código que usa outras classes, outros objetos, a gente não pensar na implementação desses objetos, e sim pensar na interface dos outros objetos. Né? Então, tem uma coisa que se repete bastante, que é o seguinte: programe para as interfaces e não para as implementações. Ou seja, sempre pensa qual a interface que aquela classe oferece. Não fica pensando como é que aquela outra classe implementa as coisas. Por quê? Porque essa implementação interna muda com bastante frequência. Então, se você fizer um código aqui, que depende da implementação interna de várias outras classes, seu código vai ficar muito amarrado e qualquer mudancinha que aconteça nessas outras classes, você vai ter que mexer no seu código. Então, se o seu sistema é muito amarrado um no outro, você vai ter que ficar dando manutenção, mexendo em um monte de coisa, vai ser difícil fazer mudanças no código. Por outro lado, se você seguir essa ideia de programar para as interfaces nos protegem sobre o que acontece lá por trás do pano. Então, você pode mexer um monte ali na implementação da classe, desde que a interface não muda, o código que está para fora está protegido dessas mudanças que acontecem lá dentro. Tá? Então, é isso. Daqui a pouco eu quero ver vocês experimentando, exercitando as interfaces. Obrigado pela presença em mais esta videoaula.